O som dos motores, o atrito metálico das esteiras e o impacto da artilharia caracterizaram os campos de batalha da Europa em meados do século XX. Neste cenário de guerra, a máquina de guerra alemã, notável por suas divisões Panzer e pelos temíveis tanques Tiger, apresentava uma imagem de poderio. Estes tanques, projetados para superioridade em fogo e proteção, frequentemente dominavam a paisagem europeia, dificultando os avanços aliados. Contudo, mesmo com sua tecnologia e tática avançadas, as forças alemãs, e em particular as tripulações de seus tanques Tiger, não poderiam ter previsto o adversário implacável que iriam enfrentar. Eles jamais imaginariam que o 771º Batalhão de Tanques, conhecido como Black Panthers, uma unidade blindada composta inteiramente por soldados afro-americanos, lutaria por 183 dias contínuos sem descanso, estabelecendo um dos mais marcantes e desafiadores registros de combate da Segunda Guerra Mundial. Este documentário abordará a trajetória do 771º Batalhão de Tanques. Esta unidade, composta por homens negros em uma época de profunda segregação racial nos Estados Unidos, atravessou a Europa não apenas para combater um inimigo externo, mas também para demonstrar sua coragem e competência sob fogo. Eles o fizeram de forma ininterrupta, sem o período de descanso ou revezamento que muitas outras unidades recebiam, consolidando um recorde de combate contínuo que sublinha sua tenacidade e profissionalismo. A história do 771º é um exemplo da resiliência humana e da capacidade de superação, tanto no campo de batalha quanto contra as barreiras sociais daquele período. O contexto para esta campanha ocorreu na Europa Ocidental, entre o final de 1944 e meados de 1945, um período crucial da Segunda Guerra Mundial. Após o sucesso do Dia D, em junho de 1944, as forças aliadas avançavam em direção ao território alemão. A frente de batalha estendia-se por vastas regiões, incluindo França, Bélgica, Alemanha e, posteriormente, Áustria. Cada quilômetro de avanço era disputado com intensidade, com as tropas alemãs defendendo seu território com determinação. As paisagens variavam de campos abertos e florestas densas a cidades fortificadas e rios, cada ambiente impondo desafios táticos e logísticos específicos. Era um conflito de desgaste, onde a manutenção da pressão e a superação da resistência inimiga eram essenciais para a vitória aliada. Neste cenário de guerra, o 771º Batalhão de Tanques enfrentou um desafio duplo. Primeiramente, havia o inimigo direto no campo de batalha. A Wehrmacht e as unidades Waffen-SS, equipadas com tanques como o Tiger Puro e o Panther, artilharia pesada e posições defensivas bem estabelecidas. As táticas alemãs eram complexas e a resistência, especialmente à medida que os aliados se aproximavam da Alemanha, era implacável. Combater essas forças exigia não apenas bravura, mas também treinamento rigoroso, disciplina e coordenação tática precisa. Contudo, o segundo desafio, e talvez o mais complexo, originava-se dentro de sua própria nação. Os soldados do 761º, assim como todos os afro-americanos nas forças armadas dos especiais da época, serviam em uma organização militar profundamente segregada. Apesar de estarem dispostos a arriscar suas vidas pela liberdade, eram frequentemente tratados como cidadãos de segunda classe, sujeitos a preconceito, discriminação e expectativas limitadas por parte de seus próprios compatriotas. As unidades de soldados negros eram comumente designadas para funções de apoio ou tarefas não combatentes. A ideia de um batalhão blindado afro-americano operando na linha de frente era, para muitos oficiais e civis brancos, vista como inadequada ou indesejável. Esta barreira interna de preconceito representava uma luta constante, muitas vezes tão desgastante quanto os combates contra o inimigo externo.
A notável performance do 761º seria, portanto, uma demonstração irrefutável de sua capacidade e um passo significativo na contestação dessas barreiras sociais e militares. A criação do 761º Batalhão Blindado, em abril de 1942, no Camp Claiborne, Louisiana, marcou um momento complexo na história militar americana. Embora a Segunda Guerra Mundial exigisse a mobilização de todos os recursos humanos disponíveis, a sociedade e as Forças Armadas dos Estados Unidos permaneciam profundamente segregadas. A doutrina de separados, mas iguais, que fundamentava as leis Jim Crow no sul do país, estendia-se à estrutura militar, relegando os soldados afro-americanos a unidades separadas e, frequentemente, a funções de apoio consideradas menos prestigiosas ou perigosas. A formação de um batalhão de tanques composto inteiramente por homens negros era, portanto, uma anomalia e um desafio direto a essas normas arraigadas. Os soldados do 761º, como todos os afro-americanos em serviço, eram tratados como cidadãos de segunda classe dentro de sua própria nação e de sua própria força armada. As instalações de treinamento para unidades negras eram, em muitos casos, inferiores às destinadas aos soldados brancos. Eles enfrentavam barreiras de acesso a certos equipamentos, treinamentos e oportunidades de promoção. A ironia era palpável. Homens negros estavam sendo treinados para lutar e potencialmente morrer pela liberdade e democracia no exterior, enquanto em casa e dentro de sua própria instituição militar eram negados os direitos e o respeito básicos. Essa contradição gerava uma pressão adicional sobre os membros do 761º, que não apenas precisavam dominar as complexidades da guerra blindada, mas também superar o ceticismo e o preconceito de seus próprios compatriotas. O período de pré-combate foi marcado por desafios significativos e uma desconfiança generalizada. Oficiais brancos, muitas vezes imbuídos dos preconceitos da época, observavam as unidades negras com baixas expectativas. Os soldados do 761º eram submetidos a um escrutínio mais rigoroso e a padrões mais elevados de desempenho do que suas contrapartes brancas, sob a premissa de que qualquer falha seria atribuída à sua raça. Essa pressão constante para provar sua competência em cada exercício e manobra era exaustiva, mas também forjou uma unidade coesa e determinada. Eles sabiam que a excelência em combate era a única maneira de desmantelar os estereótipos e ganhar o respeito que lhes era negado. A manutenção da moral e da disciplina sob tais condições adversas exigiu uma liderança forte e um compromisso inabalável com a missão e com a dignidade pessoal. O treinamento intenso e contínuo para operar os tanques M4 Sherman, enfrentar táticas inimigas e coordenar manobras blindadas, tornou-se um refúgio e um meio de canalizar a frustração em profissionalismo. Neste contexto de segregação e desafio, um rosto famoso emergiu, simbolizando a luta interna que a América enfrentava. Jackie Robinson, antes de se tornar um ícone do beisebol e um pilar do movimento pelos direitos civis, serviu como segundo-tenente no 761º Batalhão Blindado, tendo sido comissionado em 1943. Embora uma lesão no tornozelo o tenha impedido de ser enviado para a Europa com o batalhão, sua presença e suas ações durante o período de treinamento em Fort Hood, Texas, destacaram as tensões raciais que permeavam as Forças Armadas. Em julho de 1944, Robinson protagonizou um incidente que ressaltou a persistência da segregação. Ele se recusou a ceder seu lugar na parte de trás de um ônibus militar, conforme exigido pelas leis de segregação. A sua recusa resultou em sua prisão e subsequente corte marcial, sob acusações de insubordinação e conduta imprópria, incluindo uma acusação falsa de embriaguez.
A intervenção da NAACP e a pressão pública levaram à sua absolvição. Mas o episódio expôs a hipocrisia de uma nação que lutava contra o racismo no exterior enquanto o praticava em casa, mesmo contra seus próprios oficiais. A experiência de Jackie Robinson no 761º Batalhão e seu desafio corajoso à segregação serviu como um presságio da América que começava a avançar, ainda que a passos lentos e relutantes, em direção a uma maior igualdade. Sua história pessoal, entrelaçada com a do batalhão, sublinhava que a batalha pela dignidade era travada tanto nos campos de treinamento domésticos quanto nos frontes de combate europeus. Após meses de treinamento rigoroso e enfrentando a segregação em seu próprio país, o 761º Batalhão Blindado finalmente embarcou para a Europa. Em outubro de 1944, a unidade desembarcou em Le Havre, na França, um porto vital que havia sido recentemente libertado e que servia como principal porta de entrada para as tropas aliadas. A chegada do batalhão ocorreu em um momento crítico da campanha europeia, com as forças aliadas avançando, mas encontrando resistência alemã cada vez mais feroz à medida que se aproximavam das fronteiras do Reich. A expectativa e a tensão eram palpáveis, e a recepção do 761º por algumas unidades aliadas não foi isenta de preconceito, com a persistência de dúvidas sobre a capacidade de combate de uma unidade de soldados negros. Apesar das reservas iniciais, a necessidade de tropas blindadas experientes e eficazes no fronte era urgente. Foi neste cenário que o 761º Batalhão foi atribuído ao 3º Exército do general George S. Patton. Patton, conhecido por sua liderança agressiva, sua crença na guerra de movimento e sua exigência por resultados, não hesitou em utilizar qualquer unidade que pudesse entregar a vitória. Em um discurso direto e sem rodeios aos homens do 761º, Patton deixou claro que, para ele, a cor da pele era irrelevante. O que importava era a capacidade de lutar e vencer. Ele declarou que precisava de soldados que pudessem combater e que não se importava com as distinções raciais, apenas com a eficácia em batalha. Esta mensagem, embora proferida com a franqueza característica de Patton, serviu para cimentar a missão do batalhão, provar seu valor no campo de batalha, não apenas como soldados, mas como homens. O 761º foi, assim, lançado diretamente no fronte de Patton, uma das áreas de combate mais intensas e dinâmicas da guerra, onde as defesas alemãs eram robustas e os contra-ataques frequentes. O batismo de fogo do 761º Batalhão de Tanques ocorreu em 8 de novembro de 1944, perto da cidade de Moyenvic, na França, como parte da ofensiva do 3º Exército para romper as defesas alemãs e avançar em direção à linha Siegfried. Os primeiros engajamentos foram brutais. O batalhão enfrentou uma combinação de artilharia pesada, minas terrestres, defesas antitanque e a feroz infantaria alemã entrincheirada. No entanto, a resposta dos Black Panthers foi imediata e decisiva. Operando seus tanques M4 Sherman com proficiência e coragem, eles avançaram sob fogo intenso, limpando posições inimigas, apoiando a infantaria aliada e neutralizando ameaças blindadas. Em uma ação notável, elementos do 761º foram cruciais na captura de Morville-les-Vic, uma posição fortificada que havia resistido a ataques anteriores. A eficácia do batalhão em combate desfez rapidamente os mitos e as expectativas negativas. A performance do 761º não apenas impressionou o comando do 3º Exército, mas também começou a mudar a percepção de outras unidades aliadas que lutavam ao seu lado. O profissionalismo e a bravura demonstrados nos primeiros confrontos estabeleceram o 761º como uma força de combate formidável, desafiando o preconceito e ganhando o respeito no campo de batalha através de suas ações. A máquina de guerra alemã,
sob a liderança do regime nazista, não se apoiava apenas na força bruta de seus exércitos, mas também em uma sofisticada e implacável máquina de propaganda. Coordenada pelo ministro da Propaganda Joseph Goebbels, esta campanha visava não apenas elevar a moral das tropas alemãs e da população civil, mas também desmoralizar e dividir o inimigo. No contexto da Segunda Guerra Mundial, e particularmente após o desembarque aliado na Normandia, a propaganda nazista intensificou seus esforços para explorar quaisquer fissuras percebidas na coesão aliada. Uma das táticas mais proeminentes era a subestimação e a difamação das forças americanas, especialmente as unidades compostas por soldados afro-americanos. A narrativa nazista apresentava os Estados Unidos como uma nação hipócrita, que pregava a liberdade e a democracia enquanto mantinha a segregação racial e a discriminação em casa. Essa linha de ataque era particularmente direcionada aos soldados negros, que eram retratados em panfletos e transmissões de rádio como covardes, incompetentes e sem motivação para lutar. A propaganda alemã tentava semear a discórdia, sugerindo que esses soldados estavam sendo usados como bucha de canhão por uma sociedade que os oprimia e que deveriam se render ou desertar para uma vida melhor sob a tolerância alemã. Uma afirmação que contrastava drasticamente com a ideologia racial nazista e as políticas de perseguição do regime. Panfletos eram frequentemente lançados sobre as linhas aliadas, mostrando caricaturas depreciativas de soldados negros e incitando-os a questionar a causa pela qual lutavam. O objetivo era claro: minar a moral, criar desconfiança entre as diferentes etnias das forças aliadas e, em última instância, enfraquecer a capacidade de combate do adversário. Para o 761º Batalhão de Tanques, essa campanha de difamação era uma afronta direta, adicionando uma camada extra de pressão para provar seu valor não apenas aos seus superiores e compatriotas, mas também ao próprio inimigo. Contrariando a narrativa distorcida da propaganda nazista, a realidade no campo de batalha era marcadamente diferente. Os Black Panthers, do 751º Batalhão de Tanques, não eram os covardes ou incompetentes que os alemães tentavam descrever. Pelo contrário, eles eram uma unidade forjada em treinamento rigoroso e na determinação de superar o preconceito. A resposta do 761º às mentiras nazistas não veio por meio de declarações políticas, mas através de ações concretas e decisivas no fronte. Seu profissionalismo era inquestionável. Cada membro do batalhão, desde os comandantes dos tanques até os carregadores de munição e os motoristas, operava com uma disciplina exemplar e uma dedicação à missão. Eles entendiam que cada vitória, cada avanço, não era apenas um golpe contra o inimigo alemão, mas também um poderoso argumento contra o racismo que enfrentavam em casa. A coragem do 761º manifestava-se na sua disposição de enfrentar as mais perigosas situações de combate. Eles não recuavam diante do fogo inimigo, avançando com seus tanques M4 Sherman para apoiar a infantaria, romper linhas defensivas e engajar veículos blindados alemães. A capacidade estratégica da unidade era evidente na sua coordenação tática, na sua habilidade de manobrar em terrenos difíceis e na sua adaptação rápida às mudanças no campo de batalha. O emblema da pantera pintado nos cascos de seus tanques não era apenas um símbolo de identificação, mas uma declaração de sua identidade e sua determinação em combate. As vozes pelo rádio, transmitindo ordens como avançar, eram proferidas com uma calma e uma autoridade que refletiam a confiança e a coesão da unidade. A cada quilômetro conquistado, a cada posição inimiga neutralizada, os Black Panthers desmantelavam a propaganda nazista com a realidade de seu desempenho em combate, provando que a cor da pele não definia a bravura ou a competência de um soldado.
Eles estavam ali para lutar, e estavam lutando com uma determinação inabalável. O confronto direto com os panzers alemães, incluindo os temíveis tanques Tiger Primo e Panther, era uma realidade constante para o 761º Batalhão de Tanques. Os tanques alemães, especialmente o Tiger, eram conhecidos por sua blindagem espessa e seu canhão de 88 mm, que podia penetrar a blindagem frontal dos M4 Sherman a longas distâncias. Esta disparidade técnica exigia que os Black Panthers confiassem em táticas superiores, coordenação exemplar e audácia para superar a desvantagem. Eles empregavam manobras de flanqueamento, ataques coordenados de múltiplos tanques e o uso eficaz de apoio de artilharia e infantaria para neutralizar a ameaça blindada alemã. A lama nas esteiras de seus M4 Sherman, uma constante nos campos encharcados da Europa, era um testemunho visual de sua progressão implacável, muitas vezes sob condições climáticas adversas que dificultavam a visibilidade e o movimento. Os combates não se limitavam a duelos de tanques. O 761º também enfrentou defesas fortificadas alemãs, que incluíam bunkers, ninhos de metralhadoras e posições antitanque bem camufladas. Nesses cenários, os tanques Sherman atuavam como apoio de fogo móvel para a infantaria, usando seus canhões de 75 mm para suprimir o inimigo e abrir caminho. As vozes pelo rádio transmitindo coordenadas, status de munição e ordens de avançar eram a espinha dorsal da coordenação em meio ao caos do combate. O cheiro de pólvora queimada, o estrondo dos canhões, o ranger metálico das esteiras e a tensão palpável eram elementos constantes da experiência do batalhão. Em um engajamento notável durante a Batalha do Bulge, o 761º foi fundamental na libertação de várias cidades e no rompimento de bolsões de resistência alemã, demonstrando sua capacidade de operar em ambientes complexos e sob intensa pressão. Eles não apenas enfrentaram os Tigers, mas os desafiaram, utilizando sua agilidade e número para superar a superioridade individual de blindagem e armamento. A cada combate, os Black Panthers não só provavam sua competência militar, mas também reescreviam a narrativa sobre o papel dos soldados afro-americanos na guerra, com cada vitória ressoando além do campo de batalha. O 761º Batalhão de Tanques, os Black Panthers, não apenas enfrentou o inimigo com coragem, mas também demonstrou uma resiliência quase sem precedentes na Segunda Guerra Mundial. A unidade combateria por 183 dias contínuos, sem qualquer período de descanso ou rotação para a retaguarda, um feito que se destaca como um dos mais notáveis e exigentes registros de combate da guerra. Este período ininterrupto de engajamento significava que os homens do 761º estavam constantemente sob a ameaça do inimigo, expostos ao fogo de artilharia, emboscadas de infantaria e duelos de tanques, dia após dia, noite após noite, por mais de 6 meses. A odisseia do 761º começou em 8 de novembro de 1944, com seu batismo de fogo na região da Mosela, na França. Integrados ao Terceiro Exército do general Patton, eles participaram ativamente da ofensiva para romper as defesas alemãs e avançar em direção à linha Siegfried. Após os combates iniciais em Moyenvik e Morville-le-Vicq, onde sua eficácia foi rapidamente comprovada, o batalhão continuou seu avanço implacável. Eles foram fundamentais na captura de várias cidades e vilarejos fortificados na França, abrindo caminho para o resto do exército aliado. A cada avanço, a cada posição inimiga neutralizada, os Black Panthers cimentavam sua reputação de uma unidade de combate de elite, capaz de superar as mais ferozes resistências. Em meados de dezembro de 1944, a guerra na Europa tomou um rumo inesperado com a ofensiva alemã nas Ardenas, conhecida como a Batalha do Bulge.
Esta contraofensiva maciça pegou as forças aliadas de surpresa e ameaçou reverter o curso da guerra. O 731º Batalhão de Tanques, já desgastado por semanas de combate contínuo, foi rapidamente deslocado para as Ardenas, onde desempenhou um papel crucial na contenção e eventual reversão do avanço alemão. Eles foram um dos primeiros batalhões de tanques a chegar para reforçar as defesas aliadas, combatendo em condições climáticas extremas, com neve profunda e temperaturas congelantes que dificultavam a movimentação e a operação dos veículos. A capacidade dos 761º de manter a linha e contra-atacar em meio ao caos da Batalha do Bulge foi um testemunho de sua disciplina e coragem inabaláveis. Eles foram decisivos na libertação de cidades como Gravenvoeren, na Bélgica, e no apoio às tropas sitiadas, contribuindo significativamente para o colapso da ofensiva alemã. Após a Batalha do Bulge, o 761º não teve tempo para descanso. A unidade continuou sua progressão implacável, agora rumo ao coração da Alemanha. Eles foram os primeiros tanques americanos a romper a linha Siegfried, a formidável rede de fortificações alemãs que se estendia ao longo da fronteira ocidental do país. Esta conquista, alcançada em fevereiro de 1945, foi um marco estratégico e psicológico, abrindo o caminho para as forças aliadas adentrarem o território alemão. A cada quilômetro avançado, o batalhão enfrentava uma resistência alemã cada vez mais desesperada, mas igualmente determinada. Vilarejos e cidades eram transformados em fortalezas, e os Black Panthers eram chamados para liderar os ataques, usando seus tanques para suprimir defesas e abrir caminho para a infantaria. A trajetória da unidade os levou através de vastas áreas da Alemanha, incluindo a região do Reno, onde participaram de operações de travessia do rio, um dos últimos grandes obstáculos naturais antes do avanço final. Sua implacável marcha continuou, passando por cidades como Colmar e Speyer, e em direção ao sul da Alemanha. Em abril de 1945, o 761º Batalhão de Tanques foi um dos primeiros a cruzar a fronteira para a Áustria, onde continuou a combater as últimas unidades alemãs remanescentes. A jornada culminou em maio de 1945, quando elementos do batalhão fizeram contato com as forças soviéticas perto de Steyr, na Áustria, simbolizando o encontro dos aliados ocidentais e orientais e o fim da guerra na Europa. Ao longo desses 183 dias de combate ininterrupto, os números de impacto do 761º Batalhão foram impressionantes e reveladores de sua eficácia. A unidade foi responsável pela captura de centenas de prisioneiros alemães, que iam desde soldados comuns até oficiais de alta patente, evidenciando a capacidade do batalhão de desorganizar e desmantelar a resistência inimiga. Além disso, os Black Panthers tomaram incontáveis posições inimigas, incluindo vilarejos fortificados, ninhos de metralhadoras, postos de observação e depósitos de suprimentos, em uma progressão que se estendeu por mais de 240 quilômetros. Essas conquistas não foram apenas vitórias táticas, mas também estratégicas, contribuindo diretamente para o colapso das defesas alemãs e o avanço geral das forças aliadas. A determinação incansável que impulsionou o 761º era evidente em sua capacidade de superar a fadiga extrema, o medo constante e as condições adversas. Os homens operavam seus tanques e equipamentos com manutenção mínima, muitas vezes em condições de combate ativo, e enfrentavam a escassez de suprimentos e o desgaste físico e mental. A cada dia, eles reafirmavam seu compromisso com a missão e com seus companheiros, demonstrando uma resiliência que transcendeu as expectativas e desafiou os preconceitos. A odisseia de 183 dias não foi apenas uma proeza militar,
foi uma demonstração profunda da tenacidade humana e do espírito de sacrifício, marcando o 761º Batalhão como uma das unidades mais exemplares da Segunda Guerra Mundial. A bravura demonstrada pelo 761º Batalhão de Tanques, os Black Panthers, ao longo de 183 dias de combate contínuo, veio com um custo humano imenso. A cada quilômetro avançado, a cada posição inimiga tomada, a unidade pagava um preço alto em baixas e sacrifícios. O balanço final da guerra para o batalhão revelou 150 soldados mortos em combate e 400 feridos, números que sublinham a intensidade das operações e a exposição constante ao perigo. Estes não eram meros números. Eram homens que deixaram suas vidas nos campos de batalha da França, Bélgica, Alemanha e Áustria, ou que retornaram para casa com ferimentos físicos e psicológicos que os acompanhariam por toda a vida. A natureza ininterrupta do combate, sem períodos de descanso significativos ou rotação para a retaguarda, impôs uma carga mental e física brutal sobre os soldados. A fadiga crônica era uma constante, agravada pela falta de sono adequado, pela alimentação irregular e pela exposição contínua a condições climáticas adversas, que variavam de lama espessa a nevascas intensas nas Ardenas. O estresse do combate, a ameaça constante de morte ou ferimentos e a necessidade de manter a vigilância em cada momento levavam a um desgaste psicológico profundo. Muitos soldados desenvolveram o que era então conhecido como fadiga de combate ou choque de batalha, precursores do que hoje é reconhecido como transtorno de estresse pós-traumático. Os gritos dos feridos, o cheiro de pólvora e sangue, as imagens de destruição e a perda de companheiros eram memórias que se gravavam na mente dos sobreviventes. A coesão do batalhão, forjada sob o fogo inimigo e a adversidade do preconceito, foi fundamental para que muitos conseguissem suportar essa pressão. Os homens confiavam uns nos outros de uma forma que transcendia a camaradagem comum, dependendo de seus companheiros para a própria sobrevivência em um ambiente onde o erro de um poderia custar a vida de muitos. Com o fim da guerra na Europa, em maio de 1945, o 761º Batalhão de Tanques, uma das unidades mais condecoradas e eficazes do Terceiro Exército de Patton, preparou-se para retornar para casa. A expectativa era de um retorno triunfal, de reconhecimento público e de honras merecidas por seus feitos heróicos. No entanto, a realidade que aguardava os Black Panthers nos Estados Unidos era um reflexo sombrio da persistência da segregação racial. Enquanto outras unidades brancas eram recebidas com desfiles e celebrações, o retorno do 761º foi, em grande parte, silencioso e desprovido de grande pompa. Os soldados que haviam enfrentado os tanques Tiger alemães e rompido a linha Siegfried encontraram-se novamente confrontados com as leis Jim Crow e a discriminação sistêmica que haviam deixado para trás. O reconhecimento formal de seus feitos demorou a chegar e, em muitos casos, foi inicialmente suprimido. A Ordem de Unidade Presidencial, uma das mais altas honrarias concedidas a unidades militares por heroísmo extraordinário em combate, só foi concedida ao 761º Batalhão em 1978, mais de 3 décadas após o fim da guerra. Da mesma forma, as condecorações individuais por bravura, incluindo a Medalha de Honra, a mais alta distinção militar dos Immutusina, foram frequentemente negadas ou atrasadas para soldados afro-americanos. O sargento Reuben Rivers, um dos mais destacados heróis do 761º, que morreu em combate em 1944 após uma série de atos de bravura, só recebeu a Medalha de Honra postumamente em 1997. Esta disparidade no reconhecimento não era acidental. Era um produto direto do racismo institucionalizado que permeava as Forças Armadas e a sociedade americana da época.
A ideia de que soldados negros pudessem ser tão ou mais eficazes e corajosos que seus pares brancos desafiava a narrativa racial dominante e, por isso, seus feitos eram minimizados ou ignorados. Apesar da falta de reconhecimento imediato e da persistência da segregação, a luta dos veteranos do 761º Batalhão de Tanques não terminou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Pelo contrário, sua experiência no exterior, onde lutaram e morreram pela liberdade, intensificou sua determinação em combater a injustiça em casa. Eles retornaram como protagonistas silenciosos, mas poderosos, na crescente batalha pelos direitos civis. O contraste entre a ideologia pela qual combateram na Europa, a derrota do fascismo e a defesa da democracia, e a realidade de serem tratados como cidadãos de segunda classe em seu próprio país, era uma contradição insustentável. Muitos veteranos do 761º e de outras unidades afro-americanas se tornaram líderes comunitários, ativistas e defensores da igualdade, usando sua experiência de guerra como um argumento irrefutável para a necessidade de mudança social. Eles haviam provado sua lealdade e sua capacidade de sacrifício no mais alto grau, e agora exigiam os direitos e a dignidade que lhes eram devidos. A campanha W, Vitória na Guerra, Vitória em Casa contra o racismo, ganhou força com o retorno desses veteranos. Eles haviam visto o mundo, lutado contra um inimigo ideológico que pregava a supremacia racial, e não podiam mais aceitar a segregação e a discriminação em sua própria nação. A bravura demonstrada nos campos de batalha europeus foi transposta para a luta pacífica, mas igualmente determinada por uma América mais justa e igualitária, plantando as sementes para o movimento pelos direitos civis que ganharia força nas décadas seguintes. O silêncio inicial em torno de seus feitos não apagou seu legado. Apenas adiou o momento em que a nação seria forçada a confrontar a verdade de sua contribuição e o preço da bravura que pagaram. O desempenho exemplar do 761º Batalhão de Tanques, os Black Panthers, não foi apenas uma série de vitórias táticas nos campos de batalha europeus. Ele se tornou um catalisador crucial para a mudança social e militar nos Estados Unidos. Suas ações em combate, travadas sob as mais severas condições e contra um inimigo formidável, provaram de forma irrefutável a competência, a lealdade e a bravura dos soldados afro-americanos. O batalhão demonstrou que a cor da pele não era um indicador de capacidade militar, desmantelando preconceitos profundamente enraizados que haviam moldado a estrutura das Forças Armadas do Zekorse por décadas. A cada tanque alemão destruído, a cada posição inimiga tomada e a cada quilômetro avançado, os Black Panthers não apenas contribuíam para a vitória aliada, mas também construíam um argumento inquestionável contra a segregação e a discriminação. Este impacto duradouro abriu caminho para um reconhecimento muito maior, tanto no campo de batalha quanto na sociedade americana. A bravura do 761º, somada às contribuições de outras unidades afro-americanas notáveis, como os pilotos de caça Tuskegee Airmen e as unidades de infantaria, que também serviram com distinção, começou a mudar a percepção dentro do alto escalão militar e entre o público. A ineficiência e a injustiça da segregação militar tornaram-se cada vez mais evidentes. Manter unidades separadas exigia duplicação de recursos, criava tensões e impedia a utilização plena do talento e da força de trabalho disponíveis. A guerra havia exposto a contradição de lutar por ideais de liberdade e democracia no exterior, enquanto se mantinha um sistema de segregação em casa. Foi nesse contexto que a liderança política e militar dos Estados Unidos começou a reconhecer a necessidade de uma mudança fundamental.
Em 26 de julho de 1948, o presidente Harry S. Truman emitiu a Ordem Executiva 99981, um passo monumental rumo à igualdade. Esta ordem declarou que haverá igualdade de oportunidades de tratamento para todas as pessoas nas Forças Armadas dos Estados Unidos, sem distinção de raça, cor, religião ou origem nacional. A Ordem Executiva 99981 não dessegregou as Forças Armadas da noite para o dia, pois a implementação foi um processo gradual que levou vários anos. No entanto, ela estabeleceu a política oficial do governo federal e deu o impulso necessário para o fim da segregação militar. A experiência de combate do 701º Batalhão, que demonstrou que a integração em combate era não apenas possível, mas benéfica e eficaz, foi um dos pilares que sustentaram a decisão de Truman. A bravura e o profissionalismo dos Black Panthers e de outras unidades negras provaram que a dessegregação não comprometeria a eficácia militar, mas a fortaleceria. Neste cenário de avanço em direção à igualdade, a figura de Jackie Robinson ressurge como um elo simbólico inconfundível entre o avanço no campo de batalha e o avanço no campo social. Sua experiência no 701º Batalhão, onde ele desafiou a segregação em um ônibus militar e enfrentou uma corte marcial, foi um prelúdio de sua luta posterior. Após a guerra, Robinson não apenas quebrou a barreira racial no beisebol em 1947, tornando-se o primeiro jogador afro-americano a atuar na Major League Baseball moderna, mas também se tornou um ativista proeminente pelos direitos civis. Sua coragem em enfrentar o racismo no esporte e na sociedade refletia a mesma determinação que os Black Panthers exibiram contra o inimigo alemão. A luta do 701º Batalhão e a de Jackie Robinson foram capítulos vitais na história mais ampla da América, demonstrando que a busca por dignidade e igualdade era uma batalha contínua, travada em múltiplos frontes. A dessegregação das Forças Armadas, impulsionada em parte pelos feitos do 706º, serviu como um modelo e um precedente para o movimento pelos direitos civis, que ganharia força nas décadas seguintes, mostrando que a integração e a igualdade eram metas alcançáveis e necessárias para uma nação verdadeiramente democrática. A trajetória do 701º Batalhão de Tanques, os Black Panthers, representa um dos capítulos mais notáveis da Segunda Guerra Mundial, exemplificando a resiliência e a competência em face de um desafio duplo. Contra todas as adversidades, tanto no campo de batalha europeu quanto nas barreiras do preconceito em sua própria nação, esses homens demonstraram uma coragem inabalável e uma competência militar excepcional. A unidade, composta por soldados afro-americanos em uma era de profunda segregação, não apenas cumpriu sua missão de combate, mas a superou com distinção. Ao longo de 183 dias contínuos de combate, sem qualquer período de descanso ou rotação para a retaguarda, o 701º enfrentou os mais temíveis tanques alemães, incluindo os poderosos Tigers, e rompeu defesas fortificadas em uma progressão implacável. Desde o batismo de fogo na França, passando pela Batalha do Bulge, na Bélgica, sob condições climáticas extremas, até o avanço final pela Alemanha e Áustria, os Black Panthers foram uma força constante e decisiva. Suas vitórias não foram apenas táticas, mas também morais, desafiando a propaganda nazista que os pintava como covardes e desmantelando os estereótipos raciais que persistiam nas Forças Armadas americanas. O desempenho do 701º foi um testemunho irrefutável da capacidade dos soldados afro-americanos e um catalisador vital para a eventual dessegregação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Um passo crucial na longa jornada do país em direção à igualdade racial.
A história dos Black Panthers é um lembrete poderoso de que a determinação humana pode superar os maiores obstáculos. Diante dos Tigers, os Black Panthers mostraram os dentes e a determinação americana que não conhece descanso. O legado do 761º Batalhão transcende suas conquistas militares. Ele se estabelece como um farol de justiça e igualdade, um exemplo duradouro de bravura e resiliência que continua a inspirar a busca por um mundo mais justo, onde o valor de um indivíduo é medido por suas ações e caráter, e não pela cor de sua pele.